Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e vamos estudar hoje o direito administrativo. Mais especificamente, analisaremos o tópico da responsabilidade civil do Estado, ou também podemos chamar de responsabilidade extracontratual. Seguinte, temos uma aula teórica deste tópico disponível aos membros do canal. Por aqui, resolveremos 5 questões e eu farei explicações de modo mais rápido, porque o objetivo é a resolução de questões, ok? Inclusive, este é um tópico que eu acredito que esteja na sua prova. Está no edital e a Banca Sebrasp gosta bastante deste conteúdo. Então, vamos trabalhar estas 5 questões. Antes, eu peço para que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, que dessa forma você está contribuindo demais. Mas vamos lá então, questão de número 1, todas da Banca Sebrasp. Julgue o item seguinte referente à responsabilidade civil do Estado. Considerando a teoria da responsabilidade civil adotada no Brasil, caso o Estado demonstre que se comportou com diligência, perícia e prudência, estará isento de indenizar. Galera, 5 segundinhos. Bom, então vamos lá. Só um destaque, pessoal, nesta primeira questão, vou utilizá-la para fazer uma rápida revisão, mas brevíssima mesmo, tá? Porque, como eu disse, a matéria de modo mais completo está disponível aos membros. Mas façamos a revisão para que ninguém fique prejudicado. Então, vamos lá. Quando falamos em responsabilidade civil do Estado, eu quero que você tenha em mente o seguinte: existe uma responsabilidade do tipo objetiva e uma responsabilidade do tipo subjetiva. A responsabilidade objetiva é a regra e o Estado, segundo o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele será, em tese e via de regra, assim responsabilizado. Então, a responsabilidade do Estado ela é do tipo objetiva em regra. A subjetiva será do agente público. Então temos o seguinte, galera, a ideia de responsabilidade nasce justamente da prática de um ato pelo agente público. Este ato pode ser lícito ou ilícito, e através deste ato teremos um dano causado a um terceiro. Se um dano foi gerado, temos a responsabilidade do Estado. Afinal de contas, este agente público, ele pertence a uma estrutura maior, que é justamente a estrutura do Estado. Para fins de responsabilização objetiva do Estado, temos o seguinte: o Estado é considerado a pessoa jurídica de direito público e também a pessoa jurídica de direito privado, mas cuidado, apenas aquela que presta serviço público. Portanto, as pessoas jurídicas de direito privado que explorem atividade econômica estão fora desta responsabilidade objetiva, ok? Então, agora sabemos que a responsabilidade do Estado é do tipo objetiva. Pessoal, quando falamos numa responsabilidade objetiva, significa o seguinte: basta que o particular prejudicado demonstre que ocorreu uma conduta, um ato aqui, ó, por parte do agente. Então, tivemos uma conduta. Desta conduta do agente público, um dano foi gerado e existe um nexo causal, ou seja, um elo, uma ligação entre a conduta praticada e o dano causado. Portanto, na responsabilidade objetiva, temos a presença de 3 elementos apenas. Aqui, o mais importante para fins de prova é o seguinte: numa responsabilidade objetiva, não vamos observar dolo ou culpa por parte do agente. Então, independe da presença de dolo ou culpa. O que significa o seguinte: ainda que o agente público tenha sido diligente, prudente e tomado todos os cuidados na sua atuação, se ele causou um dano a terceiro, o Estado será responsabilizado e ponto final. Então, essa é a ideia. Inclusive, galera, esta responsabilidade do tipo objetiva, ela é fundamentada na teoria do risco administrativo. Cuidado que as provas por vezes colocam do risco integral. Não. Essa teoria do risco administrativo tem a seguinte premissa: o Estado, ele faz a administração das pessoas e de todo o país. Então, ele assume determinados riscos. A partir do momento que o seu agente pratica um dano a um terceiro, então ele será responsabilizado via de regra. Perceba o que eu disse agora.
via de regra, porque segundo esta teoria, temos as excludentes de responsabilização. São três situações nas quais o Estado não será responsabilizado. Então, teremos o agente praticando um ato que causou um dano a terceiro, mas ainda assim o Estado não será responsabilizado. A primeira delas é a culpa exclusiva da vítima, então se é a vítima que deu causa ao dano de modo exclusivo, o Estado não será responsabilizado. Temos a culpa exclusiva de terceiro e o caso fortuito e força maior também. Nestas três situações, apenas nestas três, o Estado, mesmo que o agente público cause um dano, não será responsabilizado. Ok? Então vimos que a responsabilidade do Estado é do tipo, em regra, objetiva. Mas temos também que o servidor público, o agente público, poderá ser responsabilizado. Mas cuidado, a responsabilização do agente é do tipo subjetiva. Significa que teremos os três elementos, o que observar, né? Mas também, neste caso específico, vamos olhar para dolo ou culpa. Ou seja, verificaremos se o agente público, durante a sua atuação, ele teve o dolo ou teve a culpa. Então perceba que na responsabilidade subjetiva, este olhar aqui para dolo e culpa é importantíssimo, o que não ocorre lá na responsabilidade objetiva. E para fechar a revisão, temos o seguinte: tomem muito cuidado que o agente público ele não pode ser responsabilizado de maneira direta. Explico melhor. Vamos imaginar que o servidor público ele cometeu um dano a um terceiro. Perceba, este terceiro ele não pode ingressar diretamente com uma ação responsabilizando o servidor. Este caminho está proibido. O terceiro ele deve fazer o seguinte: ele ajuiza uma ação contra o Estado. E esta responsabilidade é do tipo objetiva. Significa o seguinte: na ação, o terceiro prejudicado ele precisa demonstrar apenas que houve uma conduta por parte do agente que gerou um dano e tivemos ali um nexo causal. Existe uma relação entre a conduta e o dano causado. Se eventualmente o Estado for condenado, ele faz o pagamento ao terceiro. Mas perceba, o Estado que foi prejudicado, ele poderá agora ingressar diretamente contra o servidor. Então o Estado faz este caminho aqui, no que chamamos de ação regressiva ou direito de regresso. Ou seja, é o Estado regressando, indo até o servidor buscar o prejuízo que ele causou, certo? Mas atenção, esta responsabilidade do servidor será do tipo subjetiva. Significa o seguinte: o Estado só terá êxito nesta ação se demonstrar que o servidor atuou com dolo ou com culpa. Maravilha? Então agora sim, com esta rápida revisão, vamos para as questões de prova. O item de número 1 está errado e o erro está justamente aqui. Caso o Estado demonstre que se comportou com diligência, perícia e prudência, estará isento de indenizar. Não, galera. Falamos que a responsabilidade por aqui, via de regra, é do tipo objetiva, o que significa que basta uma conduta, um dano e o nexo causal entre a conduta e o dano para que o Estado seja responsabilizado. Pouco importa se o agente público atuou com perícia, prudência ou diligência, porque vimos esta parte aqui, na responsabilidade objetiva, independe de dolo ou culpa do agente. Então, se ele praticou querendo aquele fim ou não, pouco importa. O que vamos verificar para fins de responsabilização e a consequente indenização é a conduta praticada pelo agente, se tivermos uma conduta, se esta conduta causou um dano e se temos ali uma relação entre a conduta praticada e o dano causado. Maravilha? Com isso, o gabarito é o erro do item. Avançando, questão de número 2 agora. Com relação ao regime disciplinar dos servidores públicos civis da União, julgue o item que se segue. Considere que determinado servidor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, no exercício de sua função, tenha causado dano a terceiro. Nessa situação, o servidor responderá diretamente perante o terceiro pelos prejuízos causados. Pessoal, 5 segundos.
O gabarito por aqui é o erro. Está falando que o servidor público causou um dano a terceiro e será responsabilizado diretamente. Galera, falamos o seguinte: o agente público, nosso servidor, ele pode sim ser responsabilizado e tem uma responsabilidade do tipo subjetiva, aquela que exige a demonstração de dolo ou de culpa na sua conduta. Mas cuidado, vimos este esquema aqui, ó. O servidor público que causou um dano a um terceiro não poderá ser diretamente responsabilizado. Então, este caminho direto do terceiro ingressando contra o servidor não existe. O terceiro, ele precisa ajuizar uma ação contra o Estado. Então, o caminho é este daqui. E a responsabilidade do Estado vimos que é do tipo objetiva, tá? Nossa, ficou estranho aqui, vamos colocar novamente. É do tipo objetiva, certo? Então perceba que não poderá o servidor responder diretamente. Posteriormente, se for o caso, se o Estado demonstrar que o servidor atuou com dolo ou com culpa, poderá ingressar com uma ação regressiva. Aí sim, o Estado pode ingressar contra o servidor. O que não vale, o que não é possível, é que o terceiro diretamente ingresse com uma ação judicial responsabilizando o servidor. Este caminho não existe, certo? Por isso o gabarito é o erro da questão, porque o servidor não responderá diretamente perante terceiro. Ele responde diretamente perante o Estado, via ação regressiva. Avançando, questão de número 3. Tem um A mais aqui, ó. Julgue o item seguinte acerca do processo licitatório, do controle da administração pública e da responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, o que significa dizer que a vítima deve comprovar a culpa do agente público causador do dano, para que este responda pelos seus atos juntamente com o ente público de forma solidária. 5 segundinhos e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. Perceba, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Até aqui está perfeito. O que significa dizer que a vítima deve comprovar a culpa. Olha aqui, ó, deve comprovar a culpa do agente público causador do dano. Galera, errado, vimos que a responsabilidade é de fato objetiva do Estado, tá? Via de regra, mas este tipo de responsabilidade independe, significa que não precisaremos demonstrar que o agente público atuou com dolo ou com culpa. Basta que exista por parte do agente uma conduta, esta conduta gere um dano e exista, consequentemente, um nexo causal, ou seja, uma ligação entre a conduta e o dano que foi ocasionado, certo? Então perceba só que não precisamos, este deve aqui, ó, torna o item incorreto. Não devemos comprovar a culpa do agente público. E também não existe esta forma de responsabilidade solidária por aqui. Significa o seguinte: agente público e Estado responderiam ao mesmo tempo, de forma solidária, pelos danos causados a terceiro. Não. Quem responde é o Estado. Eventualmente, o Estado pode ingressar com uma ação regressiva contra o servidor, se comprovar que este agiu com dolo ou com culpa. Beleza? Mas tenha em mente que na responsabilidade objetiva não precisamos, repito, não precisamos demonstrar dolo ou ainda culpa. E para você não esquecer mais isso, lembre do seguinte: a responsabilidade do Estado, via de regra, é do tipo objetiva. Temos esse O aqui, ó. Então você vai lembrar automaticamente de objetiva. E na objetiva não precisamos demonstrar que houve dolo do agente e nem a culpa. Isso não precisamos. Basta que exista uma conduta, um dano e um nexo causal. Maravilha? Portanto, questão errada, vamos agora ao item de número 4. Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício que, por ato doloso, cause dano a terceiros. 5 segundinhos. Gabarito por aqui é o erro.
vimos que a responsabilidade do agente público é do tipo subjetiva, que é aquela que precisaremos demonstrar a presença de dolo ou culpa. Está falando que a responsabilidade do agente público é do tipo objetiva. Pessoal, não, a do Estado, termina com O, é objetiva. A do agente público ou a do nosso servidor, começa com S, é do tipo subjetiva. Beleza? Então, grave isso. Agente público, subjetiva, e do Estado, via de regra, é objetiva. Com isso, o gabarito é o erro do item e vamos avançar para a última questão. A de número 5 diz o seguinte: a respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue. O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra geral, para efeitos de responsabilidade extracontratual do Estado, a teoria do risco administrativo, admitindo hipóteses de exclusão da responsabilidade estatal, a exemplo da culpa exclusiva da vítima. 5 segundos e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Falamos que o agente público, quando comete um ato e causa um dano a um terceiro, teremos aqui a noção de responsabilidade do Estado. Esta responsabilidade é do tipo objetiva, que significa que basta a comprovação de 3 elementos: conduta, dano e nexo causal. Nesta responsabilidade, pouco importa se o agente público atuou com dolo ou com culpa. Este modelo ele é fundamentado através da teoria do risco administrativo. Esta teoria do risco administrativo, ela admite 3 excludentes de responsabilidade. Ou seja, em 3 situações apenas, o Estado não será responsabilizado pelos danos decorrentes da atuação do seu agente público. São as seguintes: culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro e caso fortuito ou força maior. É tudo que o enunciado da questão nos informa. Perceba só, o ordenamento jurídico brasileiro adotou como regra geral, para efeitos de responsabilidade extracontratual do Estado, a teoria do risco administrativo. Opa, legal aqui, ó. Teoria do risco administrativo. Adotamos de fato esta teoria, que vai fundamentar uma responsabilidade objetiva. E diz o seguinte: esta teoria do risco administrativo admite hipóteses de exclusão de responsabilidade estatal. Temos aqui, ó, admite excludentes, ou seja, situações nas quais o Estado não será responsabilizado. E cita um dos exemplos aqui, ó, a exemplo da culpa exclusiva da vítima. Exatamente, estamos nesta parte aqui, ó. Uma das excludentes é a culpa exclusiva da vítima. Então vamos imaginar o seguinte, pessoal. Este carro aqui, ó, da polícia, ele está perseguindo determinado criminoso em alta velocidade e tudo mais. Só que acontece o seguinte: um particular, ele acaba avançando no sinal vermelho e colide justamente com esta viatura da polícia. Então perceba que a culpa foi exclusivamente da vítima, daquele que sofreu o dano, porque ele avançou o sinal vermelho. Nesta situação, identificamos uma excludente de responsabilização. Consequentemente, o Estado não será responsabilizado, ok? Então, este seria um dos exemplos de culpa exclusiva da vítima, beleza? Então, com isso, o item está correto. Adotamos mesmo a teoria do risco administrativo. Bom, galera, então é isso. Assim fizemos uma rápida revisão e resolvemos 5 questões da Sebrasp deste tópico. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, agradeço pela companhia e em breve voltaremos com mais conteúdo. Valeu, até a próxima, fiquem todos com Deus e eu fui!